Bom dia, vamos iniciar a coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Vamos começar a coletiva das estatísticas monetárias e de créditos com os dados para o mês de março, né? Só lembrando, então, inicialmente eu vou fazer a apresentação das estatísticas que estão na nota para a imprensa, os dados do crédito ampliado, os dados do mercado de crédito, né, dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, saldos, concessões, taxa de juros, inadimplência, detalhando as principais modalidades. E, em seguida, né, já no final da coletiva, eu vou falar sobre o novo indicador que o Banco Central criou para acompanhar aquela legislação aprovada no ano passado no Congresso, entrou em vigor no começo de janeiro deste ano, que estabelece que o somatório dos juros e dos encargos nas operações de cartão de crédito, né, nas dívidas de cartão de crédito, não podem ultrapassar o valor da dívida original. Né? Em função dessa legislação, o Banco Central desenvolveu um novo indicador, coletando o dado de uma amostra de 15 instituições financeiras, e nós passamos a divulgá-lo mensalmente. Então, ao final, eu vou divulgar os números desse indicador para o mês de março. E também, visando dar maior visibilidade a esse indicador, nós passamos a publicar essa tabela com os resultados, não apenas no site do Banco Central, mas no próprio texto que acompanha a nota da imprensa que nós divulgamos hoje, né? Esse texto pode ser visto tanto no site, né, do Banco Central, na própria página da internet que divulga o texto que acompanha a nota para a imprensa, ou no PDF desta nota também. Bom, então, começando pela primeira parte da nota, nós sempre começamos pelo crédito ampliado ao setor não financeiro, que é a medida mais abrangente de crédito da economia brasileira. Esse crédito ampliado atingiu 16,3 trilhões de reais agora no mês de março. Isso equivale a praticamente um PIB e meio do Brasil, 149,8% do PIB. Né? No mês de março, houve um crescimento de 1,1% nesses saldos, puxado pelos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, mas também com crescimento bastante disseminado, ou seja, houve crescimento nos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que foi a maior contribuição para o crescimento nesse mês, mas também um crescimento significativo nos saldos das operações de dívida externa, 1,3%, e também nos títulos de dívida, especificamente nos títulos de dívida securitizados, que cresceram 3,5% em março. Né? Quando a gente olha um período mais longo de tempo, né, os últimos 12 meses, nós temos um crescimento de 10%, né, no crédito ampliado, também nesse caso influenciado pelos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que cresceram 8,1%, mas principalmente quando a gente olha nessa comparação temporal mais longa, né, os últimos 12 meses, comparando o resultado no final de março de 2024 com o resultado no final de março de 2023, nesse caso, principalmente, crescimento nos saldos dos títulos da dívida pública, ou seja, um crescimento, né, na dívida pública nesses 12 meses foi o que mais impulsionou o saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro, mas essa dívida pública é um tema que nós vamos ver na coletiva de segunda-feira, quando nós divulgarmos com mais detalhes as estatísticas fiscais. Né? Esse crédito ampliado, nós podemos segmentá-lo, né? A gente primeiro falou do crédito ampliado total, né? Mas nós podemos segmentá-lo pelo tomador de crédito. Né? Um tomador de crédito é o governo, outro são as empresas não financeiras e outro as famílias. Né? Então, olhando o crédito tomado pelo governo, também nós vamos ver com detalhe nas estatísticas fiscais. Em relação ao crédito tomado pelas famílias das diversas pontes, né? Além do Sistema Financeiro Nacional, os créditos externos e o mercado de capitais privado, esse conjunto de operações de crédito que constitui o crédito ampliado às empresas, ele atingiu 5,7 trilhões de reais, que equivale a 51,5% do PIB, e teve um dinamismo maior no mês de março, cresceu 1,9% e em 12 meses cresceu 7,4%. Também no caso das empresas, assim como a gente viu no crédito ampliado total, o principal responsável pelo crescimento mensal foram os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que tiveram uma alta de 2,1% em março. É claro que
Em março também os títulos de dívida privado e os títulos de dívida securitizados também foram relevantes, cresceram 2,2% e a dívida externa também aumentou os seus saldos em 1,3%. Ou seja, quando a gente olha o crédito ampliado para empresas, da mesma forma como a gente viu o crédito ampliado total, né, todas as suas 3 parcelas, modalidades, cresceram no mês de março. Né? Em 12 meses, o crescimento do saldo do crédito ampliado para empresas foi determinado principalmente pelo comportamento dos títulos de dívida, seja privados, seja securitizados, que cresceram 19%. Né? Isso eles vêm sendo bastante mais dinâmicos, né, no prazo mais longo. Né? Agora, em março, foram principalmente as operações de empréstimos, mas os títulos de dívida têm crescido de uma forma mais dinâmica há bastante tempo. Né? Quando a gente olha dessa maneira, quando a gente olha todas as fontes, né, de financiamento para empresas, né, os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional permanecem a principal fonte, né, por volta de 35%, um pouco mais, 35,3%, né, desse total, mas os saldos da dívida externa chegam a quase 32%, 31,8%, e os títulos de dívida estão se aproximando de 30%, 29,7%. Daí a importância dessa estatística de crédito ampliado para empresas quando a gente vê o conjunto das fontes de financiamento das empresas. Nós estamos chegando numa situação em que praticamente esse total se divide em 3 partes aproximadamente iguais, né? Aproximadamente 1/3 para os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, 1/3 para a dívida externa e 1/3 para os títulos de dívida, né? Para o mercado de capitais privados. Isso é importante porque amplia a fonte de financiamento disponível para empresas e torna as condições desse financiamento mais competitivo. Né? As empresas têm capacidade crescentemente de buscar condições mais favoráveis, se não encontrarem numa determinada modalidade, podem procurar em outra. Por fim, o crédito ampliado para as famílias, ele não é muito diferente dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, constitui a sua parte majoritária acima de 90%, somaram 3,9 trilhões em março, com uma elevação de 0,6% no mês e de 9,7% em 12 meses. Né? Esses dados estão na tabela 1 da nota para a imprensa, e agora eu passo para a tabela 2, da tabela 2 em diante, nós vamos tratar de dar mais foco nos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional. O saldo total desses créditos atingiu 5,9 trilhões em março, crescendo 1,2% no mês. Quando a gente separa entre livres e direcionados, a gente vê um crescimento em março puxado pelos créditos livres, que cresceram 1,5% no mês, 1,5%, enquanto o direcionado teve, neste mês de março, uma variação menor, de 0,8%. Da mesma forma, a outra desagregação que a gente tem do crédito do Sistema Financeiro Nacional, entre crédito direcionado para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, o crédito para pessoas jurídicas também foi mais dinâmico em março, crescendo 2%, enquanto o crédito para pessoas físicas cresceu 0,7%. Então, nós temos uma situação em que o maior dinamismo no mês de março aconteceu no crédito livre, principalmente para pessoas jurídicas. Né? Se a gente olha um prazo maior de tempo, os 12 meses, né? Março de 2024 contra março de 2023, o crédito total cresceu 8,3%. Né? E esse é um número importante, porque ele representou uma aceleração em relação ao mês anterior. Né? O mês anterior, que foi fevereiro, havia crescido 8,1%. E isso é importante porque a gente vinha, nas últimas notas, eu acho que vocês devem lembrar, mencionando que esse crédito total, a taxa de crescimento dos saldos do crédito total, vinha se desacelerando lá desde meados do ano passado e tudo mais. E agora, em janeiro, essa taxa chegou a 7,7%. Teve o primeiro crescimento em fevereiro para 8,1% e o segundo crescimento em março para 8,3%. Né? Então, na nota passada, nós dissemos, aparentemente, os dados de janeiro mostraram um piso para essa taxa de crescimento, ela cresceu em fevereiro, mas nós temos que esperar maiores informações, mais informações, né, para poder confirmar se isso foi de fato um piso e nós temos uma nova tendência de crescimento das taxas. Né? Em março, nós temos uma segunda observação que nos mostra um crescimento dessas taxas. Não é ainda o suficiente para a gente poder cravar assim, que essa trajetória de desaceleração se encerrou e daqui para frente
você vai ter uma nova trajetória de crescimento, mas são 2 meses com uma aceleração dessa taxa de crescimento do crédito em 12 meses. E nós vamos ver que esse cenário, né, do crédito total, a variação em 12 meses crescendo a uma taxa acelerada, mais acelerada, né, o crescimento de um mês sendo maior do que o crescimento do mês anterior, ela é robusta em várias desagregações. Por exemplo, se a gente olhar a separação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, o crédito para pessoas jurídicas, que eu mencionei, cresceu 2% no mês, ele cresceu 5,6% nos últimos 12 meses. E isso foi uma aceleração, porque o crescimento de fevereiro havia sido 4,4% e o crescimento de janeiro havia sido 3,6%. Da mesma forma que no crédito total, o crédito de pessoas jurídicas parece ter tido um piso, né, em termos de taxa de crescimento em janeiro, 3,6%, cresceu para 4,4% em fevereiro e 5,6% em março. Nós temos que ficar acompanhando isso para ver se essa trajetória continua, mas eu acho que esse é um ponto que vale a pena destacar. Quando a gente olha o crédito para pessoas físicas, esse crédito teve um comportamento, né, diferente, né? A gente mencionou o crescimento de 0,7% no mês, esse foi um mês mais fraco para pessoas físicas, e em 12 meses ele cresceu 10,1%, né? Se a gente olhar os dados de fevereiro, foi 10,5%. Então, no caso dos créditos para pessoas físicas, permaneceu uma trajetória de desaceleração, né? A gente tinha tido, para pessoas físicas, umas taxas estáveis entre 10,5% e 10,4% desde dezembro. Na verdade, desde novembro. Em novembro, uma taxa de 10,5%, dezembro, 10,4%, janeiro, 10,4%, fevereiro, 10,5%. Então, parecia haver ali um piso, né, na taxa de crescimento do crédito para pessoas físicas. Em março, houve um valor abaixo desse piso, né, de 10,1%. Então, igualmente, temos que continuar acompanhando as estatísticas de crédito para ver se o crédito para pessoas físicas vai ter um comportamento diferente do crédito para pessoas jurídicas ou do crédito livre e qual vai ser a sua trajetória, né? Mencionando o crédito livre, né, que é a abertura do crédito livre direcionado, né, no crédito livre nós temos também um cenário similar ao crédito para pessoas jurídicas e ao crédito total, né? A trajetória recente era de desaceleração, chegou a um valor mais reduzido da sua taxa de crescimento em janeiro, 4,7%, aumentou para 5,5% em fevereiro e agora em março chegou a 6%, também o segundo mês de aceleração dessa taxa de crescimento, depois de um que aparenta ser um piso em janeiro. Quando a gente olha o crédito direcionado, a gente também vê uma situação mais similar do crédito de pessoas físicas, né? Com uma desaceleração bem pequena, né? Bem modesta nos últimos meses, né? Pegando essas 3 últimas variações, em janeiro cresceu a 12%, em fevereiro 11,9%, em março 11,8%. No caso de pessoas, no caso do crédito direcionado, parece ter uma ligeira redução, mas quando a gente agrega, né, esses fatores, o crédito pessoa jurídica e o crédito livre, acelerando o crescimento nos últimos 2 meses, crédito pessoas físicas, né, tendo um desempenho mais baixo em março, depois de 4 meses aparentemente estabilizado, e o crédito direcionado, que tem tido uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual a cada mês nos últimos 2 meses, o que prevalece no crédito como um todo é essa tendência de uma aceleração nos últimos 2 meses, né? Então, também nós temos ainda poucos dados, né, e a gente precisa continuar acompanhando para ver se de fato se alcançou um piso, né, nas taxas de crescimento, daqui para frente isso vai continuar acelerando, ou se pelo contrário, né, o menor dinamismo de pessoas físicas recentemente, ou do crédito direcionado, prevalece, né? Quando a gente passa para as concessões, né, as concessões são as novas operações de crédito contratadas no mês de referência, que no nosso caso é março. As concessões tiveram um crescimento de 1,3% no mês, com valores ajustados sazonalmente, né, para compensar pelas diferenças estruturais que cada mês tem ao longo do ano. Também aqui, esse crescimento foi devido principalmente às operações com empresas, que cresceram 1,9%, porque nas operações com as famílias, com as pessoas físicas,
essas concessões dessazonalizadas se reduziram 0,3%, né? Quando a gente olha o crédito direcionado versus o livre, no caso das concessões, o direcionado teve uma taxa de crescimento maior, 2,1%, enquanto que no livre essa taxa foi de 0,9%. Né? Ou seja, também nas concessões no mês de março nós tivemos um crescimento, né, das operações de crédito, mas entre as suas modalidades com taxas de crescimento bastante distintas, né? Principalmente para empresas e principalmente para o direcionado. Nos últimos 12 meses, né, as concessões totais cresceram 5,6%. Nesse caso, a gente pega o fluxo dos últimos 12 meses e divide pelos 12 meses anteriores. E aqui, né, as pessoas físicas têm uma taxa de crescimento maior do que as jurídicas. 8,2% para pessoas físicas, 2,4% para pessoas jurídicas. Se vocês lembram, né, os valores que eu falei agora de 12 meses do crescimento do saldo, embora o crescimento do saldo para pessoas físicas tivesse diminuído, né, desacelerado no último mês, o seu valor ainda está em 10,1%, em 2 dígitos, enquanto da pessoa jurídica está em 5,6%, mesmo tendo acelerado, né? Então, isso parece condizente com uma taxa de crescimento das concessões em 12 meses maior para pessoas físicas do que para pessoas jurídicas, né? Quando nós falamos de taxa de juros, né, nessa visão ainda geral, né, do mercado de crédito como um todo, a taxa média de juros das novas contratações, né, que é a metodologia que o Banco Central usa, ou seja, nós pegamos essas concessões que aconteceram no mês, vemos as taxas de juros de cada uma das operações individualmente e o seu valor. E aí tiramos uma média ponderada dessa taxa de juros de cada uma das operações, ponderada pelo valor das operações, para ver se elas são mais ou menos representativas do total de crédito. Né? E com isso nós chegamos a uma taxa média de cada uma das modalidades e depois tiramos uma outra média ponderada para ver entre as modalidades, né, até chegar na taxa de juros representativa do crédito como um todo. Essa taxa de juros, portanto, das novas contratações de crédito, ficou em 28,2% no mês de março e ela aumentou 0,3 ponto percentual. Essa foi a primeira elevação da taxa média de juros depois de 9 reduções consecutivas, né? Também aqui, da mesma forma como no caso dos saldos, né, a gente tinha uma trajetória de redução bastante bem estabelecida da taxa de juros, que estava alinhada com o ciclo de política monetária. Depois de novas reduções, a taxa média de juros teve uma elevação de 0,3 ponto percentual, né? Nós não podemos afirmar, a partir de uma única observação, se houve uma inversão de tendência ou se isso foi um ponto fora da curva e se a taxa vai voltar a se reduzir nos próximos meses, né? Nós temos que aguardar novas informações, mas, de fato, houve um ligeiro aumento na ponta, né, no mês de março. Quando a gente olha a taxa de juros em 12 meses, ou seja, compara a taxa de março de 24 com março de 23, aí sim, né, depois dessa redução nesses 9 meses que eu mencionei, a taxa de juros está no valor mais baixo, agora em março de 2024, contra março de 2023, 3,3 pontos percentuais mais baixo, né? Quando a gente separa as taxas para pessoas físicas e pessoas jurídicas, a gente vê que esse crescimento aconteceu na taxa para as pessoas físicas, né? Ou seja, a taxa de juros de pessoas físicas aumentou 0,6 ponto percentual no mês e atingiu 32,9%. Em 12 meses, ainda tem uma redução de 4 pontos percentuais. Quando a gente olha a taxa de juros de pessoas jurídicas, como eu já havia mencionado, ela permaneceu estável no mês, ou seja, a taxa de fevereiro foi igual a taxa de março foi igual à taxa de fevereiro em 18,7%, né? Nos últimos 12 meses, claro, também há uma redução quando a gente considera as taxas de juros de pessoas jurídicas e redução em 2,6 ponto percentual. Quando a gente olha o crédito livre, né, ou seja, somente aquelas operações são feitas a taxa de juros de mercado, né, sem direcionamento, no crédito livre, a taxa de juros foi de 40,5% em março e também teve uma elevação, nesse caso, de 0,2 ponto percentual. Esse aumento também aconteceu por causa da taxa de juros do crédito livre para pessoas físicas, que cresceu 0,8 ponto percentual no mês e está em 53,4%.
quando a gente olha o crédito para pessoas jurídicas, o crédito livre para pessoas jurídicas, houve uma redução de meio ponto percentual e essa taxa ficou em 20,9%, né? Eu tenho mencionado nas últimas coletivas, né, e vocês têm sempre acompanhado, no texto que nós divulgamos, que acompanha a nota para a imprensa, a gente tem uma tabela que separa para o crédito com recursos livres, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, quanto o crédito livre total, a variação das taxas entre o elemento taxa e o elemento saldo. Grosso modo, o efeito taxa é quando as instituições financeiras reajustam, de fato, as taxas de juros, para cima ou para baixo. O efeito saldo, que nós chamamos também de composição, ele vem dessas médias ponderadas entre diversas modalidades. Se, num determinado mês, uma modalidade de taxa de juros mais alta teve um desempenho menos dinâmico, ela vai ser menos representativa no total e a taxa de juros média vai cair. Mesmo que todas as instituições mantenham as suas taxas, pela composição, pela forma como nós calculamos essa média. O inverso também é verdadeiro. Se a gente tem um mês em que as taxas de juros, as modalidades com taxas de juros mais baixas tiveram um desempenho menor, a taxa de juros média sobe, né? Então, a gente separa esses dois elementos e dá para ver exatamente onde, né, foi o principal impacto, né? Quando a gente olha a taxa das pessoas físicas, que elas cresceram no mês, cresceram 0,8 ponto percentual, nessa separação, 0,7 ponto percentual desses 0,8 pode ser atribuídos ao efeito de taxa, ou seja, de fato houve um aumento de taxa que as instituições financeiras cobram das pessoas físicas. No caso das pessoas jurídicas, a redução de meio ponto percentual no mês teve redução tanto devido ao efeito taxa quanto ao efeito de saldos, né? Bom, quando a gente passa para a inadimplência, a inadimplência permaneceu estável, ela estava entre 3,2% e assim continuou. Esse já é o quarto mês de estabilidade da taxa de inadimplência. E quando a gente olha nos últimos 12 meses, ela teve uma redução 0,1 ponto percentual, ou seja, 3,3% lá em março de 2024. Desculpe, lá em março de 2023, chega a 3,2% em março de 2024. Ou seja, a gente pode dizer que tem uma estabilidade aí nas taxas de juros, né, em níveis baixos, né? Isso é verdade tanto quando a gente separa pessoas físicas quanto jurídicas. Das pessoas físicas, ela ficou estável em 2,5%, para as pessoas físicas se diminuiu um pouquinho para 3,6%. Quando a gente olha o crédito livre, essa taxa está em 4,5%, e nos últimos 4,5% ela fica oscilando entre 4,5% e 4,6%. Então, assim, ela está estável nesse patamar entre 4,5% e 4,6% nos últimos 4 meses, né? Bom, agora, tendo essa visão mais geral, né, de crescimento dos saldos e crescimento das concessões no mês de março, com um ligeiro aumento das taxas de juros e inadimplência estável para o conjunto do crédito, né, vamos olhar agora o crédito para pessoas jurídicas, especificamente o crédito livre para pessoas jurídicas, né, para ver as principais modalidades, como elas desempenharam, né? O crédito livre para pessoas jurídicas cresceu 3% no mês, e também, por coincidência, cresceu 3% nos últimos 12 meses, né? Esse é o segundo mês de aceleração da taxa de crescimento do saldo em 12 meses, assim como a gente já havia mencionado tanto para pessoas jurídicas quanto para o crédito livre. Quando considera o crédito livre para pessoas jurídicas, não é surpresa que tenha o mesmo comportamento, né? Bom, a primeira modalidade que eu gostaria de destacar hoje é o desconto de duplicatas e recebíveis, né? Nós estamos em março é fim de trimestre, então sazonalmente a gente deve esperar um crescimento dessa modalidade. Ela cresceu 14,2% no mês, né? E com isso, o aumento do saldo da modalidade descontos, duplicatas e recebíveis representou mais da metade do aumento de saldo do crédito livre para pessoas jurídicas no mês de março, né? As concessões mensais também cresceram, aí 32%, um valor bastante alto, mas a gente tem que lembrar que isso decorre do efeito sazonal esperado para o mês, né? As taxas de juros do desconto duplicadas se reduziram 1,1 ponto percentual no mês, chegaram a 16,7%. A gente também deve esperar um impacto sazonal aí, são operações
de empresas que tipicamente pegam recursos no final de cada trimestre, com melhor perfil de risco, né? Isso joga a taxa de juros para baixo. E no mês de março, a inadimplência ficou em 3,6% nessa modalidade de descontos duplicatas. Teve uma redução de 0,8 ponto percentual no mês. Nesse caso, né, a gente tem um comentário a fazer, que é o seguinte: essa modalidade de descontos duplicatas é aquela modalidade lá do risco sacado, né, que a gente teve um impacto do evento de crédito das lojas americanas, né? Teve um aumento grande de inadimplência. Essa modalidade, no final de 2022, lá tinha uma taxa de inadimplência abaixo de 1%. Essa taxa foi crescendo ao longo de 2023 pelo impacto daquele evento, chegou a 4,8% entre outubro e novembro, né, batendo o recorde da série. E desde então ela tem se reduzido, mas essa redução tem sido volátil, né? A gente tem em novembro 4,8%, depois em dezembro baixa para 3%, em janeiro sobe para 3,9%, depois sobe para 4,4% em fevereiro e agora se reduz de novo para 3,6%, né? Isso é um movimento tanto de instituições cobrando dívida ou recebendo dívida, ou os clientes resolvendo a sua situação anterior e pagando dívida, quanto elas sendo baixadas, né, ou renegociadas. Então, a gente tem caracterizado ali nos últimos 4, 5 meses uma volatilidade nessa taxa de inadimplência que não é muito comum, né? A gente também tem a gente também teve um bom crescimento no mês na modalidade de antecipação de faturas de cartão, né? Crescimento de 3,5% no saldo, 10,3% nas concessões, né? Uma redução nas taxas de juros de meio ponto percentual, agora chegaram em 11,8%, né, nessa modalidade, que também não tem inadimplência. E essa taxa de juros de 11,8% para antecipação de faturas de cartão é a menor desde outubro de 2021. Né? Lá ela era 10,4%. A última modalidade que eu queria destacar para o crédito livre para pessoas jurídicas é o capital de giro, né? O capital de giro é a maior da modalidade, mas a gente tem visto um menor dinamismo dessa linha nos últimos meses, né? Ou seja, a modalidade que é a maior em termos de magnitude tem, digamos assim, puxado um pouco para baixo o dinamismo do crédito livre para pessoas jurídicas. Claro, a gente deve lembrar que, enfim, as empresas também podem substituir essa modalidade de capital de giro por outras operações no mercado de capitais privados, por exemplo, mas essa modalidade, por exemplo, nos últimos 12 meses, os saldos caíram, né, 2,7%, embora tenham crescido agora em março 0,2%. Né? Esse crescimento no mês de março se deveu à modalidade de curto prazo, capital de giro abaixo de 365 dias, que cresceu 4,6%. É um desempenho diferente, né, do que nós vínhamos visto nos últimos meses. O capital de giro tem caído ao longo dos meses, né, o capital de giro de curto prazo. Nesse mês cresceu e, inclusive, digamos assim, ajudou a modalidade como um todo a crescer também, né? As concessões também cresceram, mas assim como o capital de giro em 12 meses, os saldos caíram 2,7%, também quando a gente considera em 12 meses, as concessões do capital de giro também caíram, né? Nesse caso, 9,8%. Nesse mês, a gente teve também uma inadimplência estável, né, em 4,7%, e uma taxa de juros que também se reduziu, 1,1 ponto percentual no mês, e está em 19,7% a taxa do capital de giro como um todo, que é a menor taxa desde setembro de 2021. Né? Lá em setembro de 2021, a taxa era 17,6%. Ou seja, a gente consegue ver, nesse caso, nessas modalidades que se destacaram no mês de janeiro, uma redução de taxas que também se transferiu para a redução da taxa que a gente viu no crédito livre para pessoas jurídicas. Né? Só para não deixar de mencionar, também teve crescimento nas aquisições de veículos para pessoas jurídicas, 1,1% no mês, aumento no ACC, nas operações de antecipação de contratos de câmbio, né, vinculado a operações de exportação, que cresceram 5,6% no mês, principalmente por causa de um crescimento, uma concentração muito grande nas concessões, que cresceram 61,9%, e o cartão de crédito para pessoas jurídicas também cresceu, né?
Quando a gente olha o crédito livre para pessoas físicas, a gente teve números menos dinâmicos no mês, né? 0,4, mas é interessante ressaltar que mesmo neste mês de menor dinamismo nas pessoas físicas, o crescimento dessas modalidades de crédito livre para pessoas físicas foi de melhor qualidade, foi um crescimento puxado pelo que nós chamamos de modalidades não rotativas, né? Cartão de crédito consignado, aquisição de veículos e não consignado foram as três principais que se destacaram em março. E houve uma redução nos saldos das modalidades rotativas, né? O cartão de crédito e o cheque especial. Então, isso, mesmo sendo um crescimento menos dinâmico, ele me parece um crescimento de melhor qualidade, porque baseado em modalidades não rotativas que têm condições de crédito em termos de prazo e taxas muito superiores, né? Começando então pelo crédito consignado, os saldos aumentaram 0,7% no mês, né, puxado pelo crédito para beneficiários do INSS, mas também com crescimento no crédito consignado destinado a servidores públicos, né? Em 12 meses, a gente tem o mesmo cenário, um crescimento de 6,6% no saldo total, também puxado tanto por servidores públicos quanto por beneficiários do INSS. Mesmo com o aumento do saldo no mês, a gente teve uma redução nas concessões, que caíram 5,1%, e as concessões do consignado também caíram quando a gente olha os últimos 12 meses, né? As taxas de juros do consignado, que são aquelas operações garantidas, né? Porque as instituições financeiras que oferecem esse tipo de crédito têm a garantia de descontar os pagamentos mensais no próprio contra-cheque, na folha de pagamento, né, dos devedores. Essas taxas de juros são mais baixas e se reduziram no mês. Elas atingiram 23,5% em março, são as menores taxas desde fevereiro de 2022, quando elas eram 22,9%, e caíram tanto no mês, 0,3 ponto percentual, quanto em 12 meses, 2,9 ponto percentual. E também não houve movimento na inadimplência dessa modalidade, que permaneceu em 2,2, como esperado, né? Dada a garantia dessa modalidade, uma inadimplência muito baixa. As aquisições de veículos permanecem bastante dinâmicas, né? Com crescimento de 1,5% em março, 15% em 12 meses, com concessões em altas no mês e em 12 meses. E com taxa de juros também em queda. Essa também é uma modalidade com garantias, né? As instituições financeiras, o próprio veículo adquirido pela operação de crédito é a garantia da operação. Essa modalidade tem uma taxa de juros de 25,4% agora no mês de março, a menor taxa desde outubro de 21, caiu meio ponto percentual no mês. E também tem uma inadimplência que permaneceu estável, teve uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual, chegou em 4,9% no mês, né? A gente vê uma coisa discrepante, né, disso no crédito pessoal não consignado. Essa já é uma operação de crédito pessoal sem garantias, né? E embora ela também tenha crescido no mês e crescido nos últimos 12 meses, quando a gente olha as taxas de juros, elas não só são bastante mais elevadas, né? A taxa de juros chegou a 96,3% no mês de março, como elas também tiveram um aumento no mês de 4,5 ponto percentual, e mesmo quando a gente olha em 12 meses, elas têm um crescimento de 8,3%. Então, nesse mês, essas operações com mais caras, né? Tanto o crédito pessoal não consignado, que não tem garantias, quanto as operações rotativas, tiveram um aumento de taxa, e isso influiu o aumento de taxa do crédito livre para pessoas jurídicas, para pessoas físicas como um todo, né? Quando a gente olha o cartão de crédito teve uma redução no seu saldo, reduziu 0,4 ponto percentual no mês, e ele atingiu 533 bilhões. Esse é o total do crédito sob a forma de cartão de crédito, 533 bilhões de reais, dos quais 3/4, 75%, são na forma de operações do cartão de crédito à vista, 402 bilhões de reais, né? O cartão de crédito à vista caiu no mês e, com isso, puxou a queda do cartão de crédito como um todo. Mas o cartão de crédito rotativo também caiu os seus saldos, diminuiu 1,3%, enquanto o parcelado aumentou 1,2%. Se nós olharmos os valores envolvidos nessa queda, ambos foram por volta de 800 bilhões de reais, tanto na redução do rotativo quanto no aumento do parcelado.
Isso é mais um indício da possibilidade de indicação de renegociações das operações pelas instituições financeiras e seus clientes para saírem do rotativo e entrarem no parcelado, né? Quando a gente olha nos últimos 12 meses, isso também parece haver evidências para isso. Nos últimos 12 meses, o saldo das operações de cartão de crédito, quando a gente olha o cartão à vista, caiu 9,9%. Quando a gente olha o rotativo, elas caíram 15,4%, né? O saldo das operações rotativas no cartão, ele já está menor lá do que era em abril de 2022, né? Nos últimos 12 meses, quando a gente coloca o valor em reais, o saldo do cartão rotativo caiu 11 bilhões. Quando a gente compara com o pico recente foi em fevereiro de 2023. Essa queda do cartão de crédito do saldo em março de 24 contra fevereiro de 23, ela já chega a 28%, que dá 23,9, quase 24 bilhões de reais, né? O que nos indica, né? A gente tem a continuidade das operações do cartão à vista. Vocês sabem que o cartão rotativo é gerado quando uma operação do cartão à vista não é paga no seu vencimento, seja não se paga nada da fatura, se paga parcialmente da fatura, esse valor não pago, ele vai para o rotativo, né? E a redução dessas operações rotativas pode significar, por um lado, aumento de massa salarial e diminuição da inadimplência, né, dos clientes pagando toda a fatura no cartão à vista. A gente tem visto esse crescimento de massa salarial, e pode ser também, ou ambas as coisas, né, uma maior efetividade na renegociação dos saldos do cartão rotativo, para que as pessoas saiam do cartão rotativo, né? O cartão rotativo é uma linha de emergência que não é feita para você tirar empréstimo nessa modalidade. Existem outras mais apropriadas para isso. E, enfim, é uma linha que as pessoas devem evitar, né? Quando as pessoas não conseguirem evitar, sair o mais rápido possível. Certamente, ou melhor dizendo, é muito provável que consigam uma renegociação bancária com a sua instituição ou com outra instituição que lhe ofereça melhores condições, numa linha de crédito com prazos mais longos, né? Uma taxa de juros menor. Essa taxa de juros, por exemplo, no cartão rotativo, ela chegou a 421% ao ano no mês de março, teve um aumento na taxa de 9,4%. Ela vinha se reduzindo nos últimos meses, aumentou agora em março. E a sua taxa de inadimplência, né, a do cartão rotativo especificamente, é acima de 50%. Essas duas coisas, uma taxa de juros elevadíssima e uma inadimplência não menos elevada, mostram a especificidade dessa linha de crédito, enfim, que deve ser, as pessoas devem evitar ao máximo possível, né? Já que a gente está falando de cartão de crédito, eu queria aproveitar e comentar esse novo indicador que o Banco Central vem divulgando. Vocês podem vê-lo no próprio texto da nota para a imprensa, né? Em estatísticas, notas para a imprensa, monetárias e de crédito, né? Vocês vão ver o texto. O último item do texto, ele apresenta uma descrição, né, do que é esse indicador. Um indicador para atender a Lei 14.690, que instituiu o que o mercado chama de muro inglês, ou seja, uma limitação absoluta do montante que pode ser acumulado em termos de juros e encargos, ou seja, a partir de 3 de janeiro de 2024, quando essa lei entrou em vigor para esse aspecto, qualquer dívida no cartão rotativo ou no cartão parcelado, ela só pode ir acumular, qualquer que seja a taxa, não importa o valor, o montante da taxa ao ano ou da taxa ao mês que é contratada para essa dívida. Ela só pode acumular esse valor em reais até que esse valor somado de juros e encargos seja o equivalente ao valor da dívida originalmente contratada. Então, a partir daí, como não se trata propriamente de uma taxa de juros ao mês, a legislação não fixou tetos para a taxa de juros. Pelo contrário, ela diz, independente da taxa de juros, se o cliente tiver uma dívida inadimplente e esses juros forem sendo acumulados, somado aos encargos, se ele igualar o valor da taxa original, não pode mais acumular juros dali em diante. Então, ou seja, tem um teto no valor em reais, no valor nominal, que pode ser acumulado essa taxa. Para que a gente possa acompanhar essa nova regra, foi preciso criar um novo indicador, porque essa regra não é uma regra de taxa de juros. Então, o indicador que a gente fez foi entrar em contato com as 15 instituições financeiras que representam por volta de 80% desse mercado e
orientá-las para que elas fizessem o seguinte: para cada uma, individualmente, para cada uma dívida de cada um cliente do cartão de crédito, pessoa física, desde 3 de janeiro, se considera a cada fim de cada mês, né? Nesse caso agora 29 de março, que foi o último dia útil do mês, se considera todas essas dívidas em aberto, no cartão de crédito, rotativo e parcelado, avalia uma a uma quanto é que tem de juros acumulados e apura qual é o valor da dívida original, quanto é que tem de juros acumulados, independente se a dívida foi contratada no dia 3 de janeiro, no dia 15 de fevereiro ou no dia 10 de março, se ela estiver em aberto, vê quanto é o valor da dívida original, quanto é o valor dos juros e encargos que tem acumulado sobre ela e divide um pelo outro. Com essa divisão, você chega a um percentual, né? E depois pega todas as dívidas que a instituição financeira tenha, os créditos, né, que ela tem, e ordena do maior para o menor e informa para o Banco Central quem é o percentil 25 dessa distribuição, o 50, o 75 e o 99. Com isso, a gente tem uma visão mais ampla, né, do mercado de crédito nessa modalidade do cartão de crédito, porque a gente vê as diferenças da precificação em cada uma instituição, dentro dessas 15, e a diferença nos perfis dos clientes, né? Então, agora a gente tem 3 meses de informações sobre isso, que estão resumidas nessa tabela. Então, se a gente olha o primeiro percentil, que é o percentil 25, a gente vai ver aquelas pessoas que têm uma menor relação entre o montante de juros e a dívida total. Nesse caso, a gente vai ver uma estabilidade, mês após mês, desses valores, porque eles são os menores. Isso significa que tem pessoas que estão entrando no endividamento mais recentemente e vão ser os menores, ou seja, aquelas pessoas que estão com uma dívida aberta em mais tempo, o valor acumulado de juros é maior, então elas vão se mudando do percentil 25 para os percentis maiores. Mas sempre vai tendo gente contraindo novas dívidas e vai ter gente pagando novas dívidas. Então, esses percentis menores, eles tendem a ficar mais ou menos estáveis. A gente tinha relatado em fevereiro, quando divulgou os dados de fevereiro, que todas as 15 instituições tinham indicadores até 5%, no caso desse indicador até o percentil 25, e agora isso continuou em março. Todas, com exceção de uma, têm o percentil, as dívidas no percentil 25 equivalente a até, no máximo, 5% do valor total da dívida original. Quando a gente muda para o outro extremo da distribuição, o percentil 99, aqueles caras que estão com a dívida maior, o que tende a acontecer? O percentil 99 tende a ser aquelas dívidas que estão há mais tempo em aberto, né, sem serem pagas. E também para aqueles devedores mais arriscados. Nesse caso, a gente deve esperar que esse percentual vá aumentando ao longo do tempo e, em poucos meses, a gente provavelmente vai ver a eficácia desta legislação. Pensa numa pessoa que, por exemplo, tenha uma dívida no cartão de R$1.000, contraiu essa dívida no dia 3 de janeiro, no dia que entrou em vigor a regra. Se a taxa contratual foi de 15% ao mês, quando chegar em 3 de fevereiro, que ela tiver um mês dessa dívida, ela vai ter uma dívida de... Esses R$1.000 vão passar a ser 1.150. Então, ela vai ter R$150 de juros e encargos sobre 1.000 de dívida. Essa divisão vai dar 15%. Então, ela vai estar longe ainda do teto, do muro inglês, que é 100%. Só que no segundo mês, se não houver nenhum pagamento, esse valor já vai ser 1.323. Ou seja, aquele percentual que vai aparecer na tabela, que era de 15%, agora vai ser 32%. No mês seguinte, no terceiro mês, 1.520. Ou seja, então a gente tem exatamente, se for 15% ao mês, vai ser 1.520,88 centavos. Então, quando a gente dividir esses 520 que acumulou de dívida em 3 meses sobre os 1.000 originários da dívida, esse indicador vai ser 52,1%. E quando a gente olhar na tabela, a gente já tem na tabela um caso bastante parecido com esse, que a gente não pode dizer se é exatamente, mas esse é o caso, é consistente com uma dívida acumulada de 3 de janeiro até agora, né, que chegaria nessa nossa métrica idealizada, e 52,1%, a gente já tem no percentil 99 uma instituição financeira reportando 53,97% nesse novo indicador. Suponha
que esse caso que eu descrevi, que aparece na tabela, seja exatamente esse caso que eu descrevi. O que vai acontecer no quarto mês se esse indivíduo não pagar? Acumulando 15% ao mês pelo quarto mês, essa dívida vai chegar a R$ 1.749 reais de juros e 1.000 de dívida original. E quando passar no quinto mês, que seria no caso maio, essa dívida vai ultrapassar R$ 2.000, ou seja, 1.000 acumulados de juros e 1.000 da dívida original. E a partir daí ela não vai mais a poder acumular juro pela lei. Então, nesse caso, caso que pode ser um caso extremo, mas a gente esperaria que em maio, por exemplo, esse percentil 99 não ultrapassasse 100, mas chegasse próximo a 100, e a partir daí essa dívida não acumularia mais juros e encargos, né? Se esse percentual da dívida original, ao invés de ser 15% ao mês, fosse 20% ao mês, em vez da gente ter esse teto alcançado no quinto mês, a gente teria no quarto, né? Bom, então, o que a tabela apresenta é isso, uma estabilidade no perfil 25, mas quando a gente passa para o perfil 29, um crescimento, assim como esperado. Na média das 15 instituições, se você pegar o percentil 29 no mês de o 99 no mês de março, em cada uma das 15 instituições, essa média chegou a 35%. Ela era de 21 em fevereiro, passou a 35% em março. E já é bastante comum, já está se tornando comum a gente ter instituições, acho que 5 ou 6, já apresentam valores superiores a 40%, e o maior delas é esse 53% que eu mencionei. Isso representa o montante, né, dos juros que já foram acumulados sobre aquele valor original. Enfim, e a divulgação desses dados de março mostra, né, uma evolução dos indicadores como esperado. Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Eu devolvo a palavra para a Adriana para organizar aí a pergunta que vocês possam ter, e agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só clicar na mão que aparece na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar nome e veículo que representa. Vamos iniciar com a Célia? Fernando, Célia, bom dia. Ela aparece aqui com o microfone. Agora abriu. É, Me ouvem? agora sim. Ah, Perfeitamente. tá. Rocha, eu queria entender se aquela coluna que a gente dava do rotativo, que chegava a 300, 400%, não faz mais sentido ser dada, porque teoricamente não pode passar mais de 100%. Vocês vão desativar essa série? O que vocês pretendem fazer? Opa, excelente pergunta, Célia. E, de fato, isso tem sido uma discussão que a gente tem sido questionado algumas vezes. O nosso entendimento é que são duas coisas distintas, né? Primeira coisa é a legislação, né? Existe uma legislação pela qual as taxas, o montante, o valor em reais que é acumulado sob a forma de juros e encargos não mais podem ser superiores ao valor original da dívida. Isso para qualquer tempo. Não tem uma limitação temporal aí e não tem uma definição de taxas, né? Então, nesse caso, a gente acabou de ver, né? Tem um caso lá de uma instituição que reportou em março que o percentil 99 tem 53%. Se esse indivíduo que está no percentil 99 não pagar, daqui a 2 meses ou 3 meses, dependendo da taxa que ele esteja, a velocidade que ele esteja acumulando esses juros, ele vai chegar a 100 e vai parar de acumular juros. Então, é como se você tivesse, do momento 1 até o momento que ele acumula os 100% de juros, você tivesse uma determinada taxa. A taxa, nesse caso aqui, ela determina a velocidade com que esses juros vão sendo acumulados. A partir do momento que ele acumula 100, a taxa daqui para frente é zero, porque ela não vai acumular mais nada de juros daqui para frente. Então, essa é a lógica. O pessoal chama de, enfim, muro em inglês, né? Mas poderia chamar de teto em inglês também. Agora, a taxa de juros é importante porque é a taxa de juros ao mês, nesse caso, que vai dizer em qual velocidade um cliente que contraiu
uma operação de crédito, não pagou, virou inadimplente, criou uma dívida, essa dívida vai crescendo. É a taxa de juros que define a velocidade com que essa dívida vai crescendo. E, evidentemente, se não for paga, em algum momento no futuro, ela vai bater nesse teto de 100%. Como eu havia mencionado, se a taxa for de 20% ao mês, esse teto é atingido em 4 meses. Se a taxa for de 15% ao mês, esse teto é atingido em 5 meses. Mas a gente pode pensar que se a taxa for de 5% ao mês, você vai levar um tempo bem maior para chegar lá. Então, a taxa de juros ela é importante, né? Então, a primeira coisa é, a lei existe, está em vigor, os bancos devem obedecê-la, o Banco Central deve fiscalizar e nós estamos divulgando esses indicadores, coletando para os bancos para bem acompanhar isso. Esses indicadores permitem você ver que, quando a gente fala em taxa média de juros, no caso do cartão de crédito é 400 e tanto, em qualquer outra modalidade tem sua taxa de juros. A gente olha uma taxa média, isso é uma medida central. Tem pessoas que pagam mais e tem pessoas que pagam menos. A gente está vendo, essa é uma informação para isso imperfeita, né, porque mistura a taxa de juros maior para uns e menor para outros, mas também tempos diferentes em que a pessoa fica na dívida. Mas dá para ver que no perfil 25, esse indicador é 5%. No perfil 99, o indicador é 32%, né, na média das 15 instituições, chegando a 40%, 50% e tal. Então, esse indicador nos parece relevante, né, para dar transparência para a legislação e para mostrar mais informações sobre esse mercado de crédito. Mas a taxa de juros ela é importante por dois, ou pelo menos dois fatores, né? O primeiro é a taxa de juros contratada entre a instituição financeira e o cliente que determina a velocidade com que se vai alcançar esse teto, né? E essa não é uma informação irrelevante, pelo contrário. E a segunda coisa, a taxa de juros das operações do cartão de crédito, ela existe, porque você faz uma operação de crédito, qualquer que seja, a gente está falando do cartão de crédito, mas pode ser a taxa de juros quando você compra um carro, ou quando você financia uma casa, ou tira uma operação de crédito consignado. É importante para o cliente saber qual a taxa de juros que ele vai pagar todos os meses, né? Numa operação de compra de veículos, ela pode se situar em 20 e poucos por cento. Numa operação de compra de um imóvel, ela vai ser abaixo disso, na faixa de 15%, 18%, alguma coisa assim. E numa operação de cartão de crédito, ela pode chegar a ser de 13% ao mês, 14% ao mês, que dá 400% ao ano. A gente só está transformando uma taxa ao mês em uma taxa ao ano. Então, a informação sobre qual taxa de juros está sendo contratada pelo cliente em cada uma das operações de crédito, ela é uma informação relevante. Mas para as estatísticas de crédito, ela tem uma outra importância. Digamos assim, a gente tem nas modalidades de pessoas físicas do crédito livre, nós temos operações de aquisição de veículos, uma taxa de juros baixa. Operações de crédito pessoal consignado, taxa de juros baixa. Operações de crédito pessoal não consignado, com taxa de juros mais altas, próxima de 100%. Operações de cheque especial, com taxa de juros mais alta ainda, que superam 100%. E operações de cartão de crédito, que está no extremo maior, que supera 400%. Para eu tirar a taxa de juros média das operações com pessoas físicas, eu pego todas essas taxas e tiro uma média entre elas. O que vai acontecer se o Banco Central interrompesse, como você perguntou, a divulgação das taxas de juros do cartão de crédito? Eu ia retirar essa informação aqui e eu ia, artificialmente, na minha opinião, reduzir a média das operações com pessoas físicas. E eu também ia impactar a taxa de juros média do crédito bancário como um todo, porque antes eu considerava todas as operações e agora eu consideraria todas menos uma. A terceira explicação é que o que a lei definiu não é uma taxa de juros, é um limite quantitativo para o valor nominal do crédito que vai ser interrompido de acumular juros quando chegar ao valor da dívida original. A taxa de juros, ela é a taxa com que a velocidade com que você vai chegar nesse teto. Mas a taxa de juros, como a gente define nas estatísticas de crédito, ela é o valor que foi contratado entre o cliente e o banco no momento da contratação de crédito, ou seja, no momento da contratação de crédito houve uma concessão de crédito, o banco depositou na conta do cliente lá um determinado valor, que é a operação de crédito, que esse cliente, a partir daí, está devendo.
a qual taxa esse valor do crédito vai crescer, né? Ou qual taxa o cliente vai ter que pagar todos os meses para poder quitar sua dívida. Essa taxa é definida no momento da contratação do crédito. Então, é assim que a gente computa esse valor para a estatística. No momento em que a pessoa física ou jurídica contrata um crédito, ele sabe o montante na sua dívida, que é o saldo, ele sabe o quanto ele recebeu naquele mês, né? Se ele fizer desembolso ao longo de vários meses, o saldo vai ser um e o desembolso do mês vai ser outro. E ele sabe também a taxa de juros. Essas três informações são fundamentais e compõem a estatística do crédito e vão continuar assim. Então, as estatísticas vão apresentar todas as características das operações de crédito, tais como elas são. E aí, os analistas, né, e também os jornalistas, que se incluem nos analistas, são um dos principais analistas das nossas estatísticas, um dos principais clientes que nós temos, né, das estatísticas, vão informar para os seus leitores o que acharem mais adequado, mas, por exemplo, as taxas de juros média do cartão de crédito no mês de março, elas subiram, chegaram a 400%, 400 e alguma coisa, mas a partir de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que entrou em vigor em 3 de janeiro de 2024, esse valor vai ser interrompido, né? Não poderá ser cobrado dos clientes pelos bancos a partir do momento em que o montante equivaler ao valor da dívida original, que é 100%. Não é 100% ao ano, nem 100% ao mês, mas é quando chegar depois de um determinado número de meses em 100%. Adriano. Obrigada, Fernando. No momento, sem perguntas, aguardamos mais um pouco? Sim, claro. Acho que podemos encerrar, Fernando. Sim, Alguma claro. consideração final? É ótimo, a qualquer momento, quem tiver alguma dúvida ou estiver escrevendo a matéria, tiver alguma dúvida e tal, pode entrar em contato com a assessoria de imprensa, que a gente responde no menor tempo possível. Então tá, combinado. Obrigada. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Até a Ok, perfeito. próxima. É isso. Boa sexta-feira, bom fim de semana para todo mundo. E lembrando que segunda-feira temos a divulgação das estatísticas de crédito, desculpe, das estatísticas fiscais, e com isso nós encerramos a divulgação de estatística referente aos dados do mês de março. Muito obrigado a todos. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Um bom dia.